E gostaria de iniciar com uma mística, chamar os companheiros e companheiras que fazem a mística para dar início. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Mais um passo à frente, Nem um passo atrás. A luta é do povo, é o povo quem faz. Mais um passo à frente, nem um passo atrás. A luta é do povo, é o povo quem faz. Fora Temer! 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 Nesse momento, convidar o companheiro, um dos representantes da Frente Brasil Popular Nacional, nossos companheiros, coordenadores do companheiro do MST, companheiro Stedley, aqui para a mesa, por gentileza. Na verdade, o que a Frente Brasil Popular aqui no Estado, né, acordou é que nós não faríamos aqui uma composição de uma mesa. Passaríamos para o companheiro fazer a sua análise de conjuntura, abriríamos para algumas inscrições. Evidentemente, vamos ter que registrar a presença de alguns companheiros e companheiras que estão aqui, das organizações, centrais sindicais, dos partidos de esquerda, enfim, que estão aqui, a gente vai registrando. Desde já passo a palavra para o companheiro Stedley, basicamente umas 10 inscrições, tá bom? Sendo 5 companheiras e 5 companheiros, pode ser assim? Companheiro Stedley, coordenador do MST e membro da Frente Brasil Popular Nacional. Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde! Bem, agradeço o privilégio de estar aqui com vocês e essa vontade política de, numa tarde, no meio da semana, certamente todo mundo com as suas atividades, e se dispuseram a vir aqui para debatermos a situação do nosso país. Me alegro em rever vários companheiros e companheiras já de longa data. A gente nem pode dizer a data, mas que representam justamente a resistência do nosso povo nas mais diferentes formas de organização popular que temos nos bairros, nos sindicatos, na CUT, nas centrais sindicais, no MST, nos partidos políticos, não? De maneiras que me sinto privilegiado em poder fazer alguns comentários gerais e agradeço sinceramente essa deferência que vocês estão fazendo, um tempo exíguo e nessa correria que nós andamos aí, lamentavelmente, eu tenho que sair daqui no máximo 5h20, que amanhã temos uma grande jornada de agroecologia lá no Paraná. E ontem fizemos uma grande atividade com mais de 20.000 pessoas da Frente Brasil Popular na Praça Central de Aracaju, onde debatemos também essas ideias e ao final tivemos a presença da companheira Dilma, que está melhorando. Às vezes um susto deixa o cara mais ligeiro, né? Mas foi muito bom o ato de ontem lá em Aracaju. Também tinha uma tradição, todo dia 25 de julho, que é o dia do trabalhador rural. Os companheiros do campo lá no Sergipe sempre fazem uma marcha na capital que já virou história. Bem, nesse tempo da paciência de vocês,
e eu acho que isso foi a intenção dos que promoveram essa atividade, eu acho que a minha obrigação é compartilhar com vocês algumas ideias sobre a conjuntura que temos debatido a nível nacional na Frente Brasil Popular, onde participam ao redor de 60 movimentos populares e correntes partidárias. E, claro, sem fugir da minha responsabilidade pessoal, porque cada quem, quando vai fazer essa síntese da conjuntura, sempre coloca nas tintas a sua versão pessoal. Mas eu acredito que a ampla maioria dos movimentos que estão lá comungam com essa síntese que eu vou repassar com vocês. E com isso também eu quero dizer que não são ideias da minha cabeça, mas já são fruto de um debate coletivo que vem dos últimos meses e que meu papel é, na verdade, fazer essa síntese e fazer esse trabalho de propagador, de agitação e propaganda entre os nossos militantes e dirigentes. E espero, depois no debate, ouvi-los, e certamente com a avaliação de vocês, nós vamos enriquecer ainda mais a leitura dessa mesma realidade. Porque cada um de nós, na sua trincheira da luta de classes, tem um olhar particular sobre a mesma luta de classes. Por isso que todos os clássicos nos ensinaram que as análises de correlação de forças da luta de classe sempre devem ser feitas de forma coletiva. E é por isso também que as nossas instâncias, as nossas diretorias, as nossas direções devem manter essa tradição da organização da classe trabalhadora, de ter sempre a análise da correlação de forças como um elemento importante para nós atuarmos com mais clareza na luta de classe. Então, a análise de conjuntura não é um exercício pedante que poderia ser feito em qualquer universidade ou pelos doutores na academia. Em geral, quando é feita só na universidade, não serve para nada. A análise de conjuntura, ela tem que ser um exercício necessariamente que nos ajude a clarear melhor a correlação de forças, para que os nossos movimentos, a nossa situação de classe, intervenham nessa conjuntura para alterar. Bem, vou dividir em tópicos para facilitar e ser mais sucinto. Começando por uma espécie de revisão do contexto histórico que nos ajuda a entender o que nós vivemos agora. Vou fazê-lo até de forma grosseira em manchetes, porque todos aqui são calejados na luta de classe e estão acostumados e participaram dos eventos que eu vou me referir, então só vou chamar atenção. Primeiro, nós devemos ter consciência que no último período, 30 anos da sociedade brasileira, a sociedade brasileira experimentou dois modelos de desenvolvimento. Um foi na era 90 até 2002, com Collor e Fernando Henrique, que foi o neoliberalismo. O neoliberalismo foi um projeto aplicado na nossa sociedade, porém, ele era hegemonizado e representava apenas uma parcela da burguesia, que era a burguesia do capital financeiro e das corporações internacionais.
E naquele período aumentou muito os problemas dos trabalhadores. Porque ele não se propunha a resolver os problemas da sociedade, se propunha aumentar a taxa de lucro de quem tinha hegemonia. Bem, como ele aumentou os problemas da classe trabalhadora, ainda que a classe tivesse em descenso do movimento de massas, com a derrota que nós levamos no neoliberalismo, cuja última grande greve realmente eficaz foi a dos petroleiros de 95. Então, desde 95 a rigor, nós estamos num descenso do movimento de massas. Mesmo assim, por conta dos problemas da classe terem se agudizado, na eleição de 2002, nós derrotamos o neoliberalismo como projeto e colocamos no lugar o que agora nós podemos ter mais clareza de enxergar, um modelo que se chamou neodesenvolvimentista. O modelo neodesenvolvimentista, que levou à vitória do Lula e da Dilma em 4 eleições, ele representava uma proposta pluriclassista, de composição de classe, aonde o capital financeiro se viu ganhando, a burguesia industrial recuperou o fôlego, e na outra não ganhava, a pequena burguesia teve seus ganhos, a classe trabalhadora teve ganhos, e os mais pobres também, seja pelo salário mínimo, seja pela previdência, seja pelo Bolsa Família. Mas o neodesenvolvimentismo não era, e essa a clareza que todos nós devemos ter, evidentemente não era um projeto da classe trabalhadora, nem era um projeto de esquerda. O nosso projeto como classe trabalhadora e de esquerda tinha sido derrotado em 89, que era o projeto democrático popular. E quando Lula ganha as eleições, não é mais com aquele projeto, é com outro projeto construído em coalizão com a burguesia. E o seu ministério, inclusive, representou essa nova composição de classe, onde tinha desde os banqueiros como Meirelles, a burguesia industrial como dono da Sadia, a classe média, até a classe trabalhadora, com vários representantes no ministério. Bem, esse modelo de desenvolvimentismo, onde todos ganhavam, agora como o Lula dizia, os banqueiros ganhassem mais, ele representou uma espécie de pacto social, que foi muito virtuoso, inclusive eleitoralmente. Pelo menos nas 3 primeiras eleições, nós ganhamos de braçada, como se diz, no interior. Porém, a crise do capitalismo internacional e o esgotamento da principal base do modelo neodesenvolvimentista, que era o crescimento da economia, levou a um esgotamento desse modelo. Porque o neodesenvolvimentismo só conseguia agradar a todos num cenário de crescimento da economia, baseado na indústria e na agricultura. A indústria, que foi returbinada pelas políticas públicas, mais voltada para o mercado interno, para a infraestrutura nacional, o ressurgimento da indústria naval, as empreiteiras, com a construção civil e a indústria de alimentos para o povão. Isso permitiu, inclusive, só para ilustrar um exemplo da nossa área de campo, a Friboi só se transformou em um grande conglomerado econômico porque a principal fonte de lucro deles naquele período foi o mercado interno, porque milhões de brasileiros começaram a comer carne todos os dias. Quando os brasileiros param de comer carne com a crise, a Friboi também enfrenta a crise. Então,
E a agricultura, aí foi uma agricultura baseada na exportação, no agronegócio. Esse era o pacto. E por isso que deixaram de lado a reforma agrária. Então, houve um esgotamento do modelo econômico, por um lado, e por outro lado, houve a eclosão de uma crise do capitalismo internacional. Uma crise do modo de produção. E nós nunca deixamos de ser uma economia periférica do sistema capitalista mundial. E sempre que há crise no centro do capital, eles aumentam a sua ganância para explorar mais a periferia. Para tirar da periferia a recomposição da sua acumulação de capital. Bem, então, houve um esgotamento do modelo, eclodiu uma crise econômica e, com isso, rompeu o pacto social que havia na era Lula e Dilma. Não por vontade de algum dirigente ou algum discurso, mas pelo comportamento do capital e das classes. E essa crise já se evidenciou em 2013, quando a juventude foi para a rua meio que sem lenço e sem documento, como diria o Caetano, porém, sintomaticamente, é sempre a juventude que no termômetro da luta de classes se manifesta em primeiro, mesmo que não tenha claro a pauta. É evidente hoje, olhando para trás, que as manifestações de junho de 13 não eram só pela tarifa zero, assim como não era só pela manipulação que a direita fez da PEC 147. E hoje ninguém sabe mais o que é. O que fez aquela juventude ir para a rua sem eira e nem beira é que na base social havia problemas latentes que eles perceberam. E depois, os sinais da crise se evidenciaram na eleição de 2014. Aqueles partidos que eram fiadores da burguesia no pacto caíram fora. O PMDB não fez campanha para Dilma em nenhum estado do Brasil. O PSB, que era tradicional aliado, caiu fora. E em muitos estados também o PDT. De maneiras que eleitoralmente, a última eleição, nós ganhamos de sorte. Se fosse mais uma semana de campanha, nós perdíamos a eleição. Porque não havia mais forças sociais reais que sustentavam o pacto. Bem, ganhou a eleição, aí aconteceu a tragédia maior. Os dirigentes que compuseram o novo governo Dilma em 2015 caíram na armadilha de achar que iriam recompor o neodesenvolvimentismo, acenando para o capital financeiro uma posição privilegiada no governo. E, na verdade, o capital financeiro quer o neoliberalismo. A Dilma entregou para o Bradesco a área econômica do governo. E o Levi fez essa palhaçada que todos nós criticamos, porque ele implementou uma política neoliberal. Ou seja, não tinha nada que ver com o neodesenvolvimentismo. E a política neoliberal do Levi, e defendida por aqueles ministros que estavam lá no Planalto, levou a uma tragédia política ainda maior, que a presidenta, que tinha sido eleita com 54% dos votos, ou 55%, em 3 meses caiu a popularidade para 8%. Porque a população percebeu que os rumos da política não foram aqueles que ela havia votado. Bem, siga.
Qual é o diagnóstico que nós fizemos hoje? É que, pela conjugação desses vários fatores, que descrevi de uma maneira muito genérica, mas que há muitos livros, teses, artigos de pensadores do nosso campo, que procuram explicar com muito mais detalhe, o fato é que nós chegamos agora a uma situação que o Brasil vive uma crise econômica grave. Faz 3 anos que a economia não cresce e as perspectivas é que vai levar mais 3, 4 anos para se recuperar, porque não há investimentos produtivos nesse momento. E há uma crise social, porque os problemas que afetam a maioria da população aumentaram, seja na habitação, na violência, nas grandes cidades, no estreitamento da universidade. E há um problema ambiental que não aparecia antes, que é resultante dessa ganância dos capitalistas sobre os bens da natureza, como parte dessa nossa economia dependente do exterior. As multinacionais vieram com muito mais sanha para se apoderar dos nossos recursos naturais, porque é uma forma deles obterem o que os economistas chamam a renda extraordinária, o lucro extraordinário, que ocorre sempre que se privatiza um bem da natureza, quando ele é colocado no mercado com preços bem superiores ao seu custo real de produção. E há uma crise política no país. A crise política, a parte da manipulação da Globo, não é um problema de corrupção, não é um problema do PT. A crise política que nós estamos vivendo é porque os capitalistas sequestraram o sistema eleitoral brasileiro. E a democracia brasileira é uma hipocrisia, porque só se elege, na sua maioria, quem os capitalistas querem. E isso ficou evidenciado, que nem nós tínhamos ideia, na votação do 17 de abril, quando apenas 36 deputados tinham os votos necessários para eles se elegerem. Todos os outros deputados se elegeram de carona, de gambiarra. Bem, então a crise política que nós estamos vivendo é grave, porque é uma crise do modelo eleitoral, é uma crise da forma como se elege, que gera como contradição que aquele preceito constitucional de todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, foi para as cucuias. O povo nem se lembra quem votou. Tal distanciamento que há. Nas pesquisas de opinião, vivo repetindo por aí, que nem todos têm paciência de acompanhar, os políticos são a categoria das instituições públicas mais desmerecidas pelo povo. Só 0,02 acreditam. E quem está em primeiro lugar ainda, não se anime, são as igrejas, 52%. E logo depois das igrejas vem as Forças Armadas, 51%. Então nós estamos mal de opinião pública. Bem, esse diagnóstico de uma sociedade que está em crise, que não é só crise econômica, não é só política, é toda junto, e é ambiental, que nós não tínhamos vivido esse processo de agressão à natureza, e a natureza se vinga com as alterações do clima, se vinga com o que aconteceu em Mariana, foi um crime cometido pela Vale, se vinga lá em São Paulo, que nós ficamos 2 anos sem água, no maior aglomeramento urbano do hemisfério sul do planeta, e não foi por falta de chuva, nem foi culpa do Alckmin. Claro, nós do PT botava a culpa no Alckmin, que é mais fácil, né? Encontrar um bode expiatório. Falta de água em São Paulo foi porque
Nas nascentes e riachos que abastecem a Cantareira, foi implantado o monocultivo da cana e do eucalipto. E secou as nascentes. Então não adianta chover em cima do lençol da barragem. O que abastece uma barragem são os riachos, as nascentes, né? Todo o sistema hidrográfico daquela bacia. Bem, então nós estamos vivendo uma crise grave e é preciso que nós, na esquerda e os militantes, entendam disso. Para não simplificar, não é problema da Dilma, é problema do golpe, é problema disso, não. E olhando para a nossa história, e aqui tem vários historiadores, nós já vivemos períodos parecidos na década de 30, na década de 60, na década de 80. Qual é a lição que nós podemos tirar de lá? Todas elas foram crises prolongadas, demoraram 10 anos. Segunda lição, a sociedade só saiu da crise quando conseguiu aglutinar forças da burguesia ou da classe trabalhadora, ou juntos, para ter um novo projeto que fosse hegemônico na sociedade. E se não consegue construir hegemonia pelo voto, a burguesia nos impôs pela mano militar, que foi em 35 e 64. Bem, então, nós temos que ter consciência. Nós vamos entrar num período, estamos num período de uma longa jornada de luta para enfrentar a crise. E só vamos sair dela realmente se as forças populares conseguirem construir um novo projeto de país, que não está no cenário atual. Bem, sigo ainda nas lições históricas, e vou ser mais rápido. Cada vez que há crises dessa natureza, a burguesia, na sua lógica natural de acumulação e de se preservar como classe, ela adota algumas medidas naturalmente, dependendo do governo. Primeiro, aumentar a exploração dos trabalhadores. Que ela não tem outra forma de recompor a taxa de lucro e de acumulação, senão aumentar a exploração dos que produzem a riqueza, que é os trabalhadores. Então, nesses períodos é que eles baixam salários, que eles fomentam o desemprego é produzido pela burguesia. Que o desemprego é a principal arma que eles têm contra nós. O sujeito, quando fica desempregado, ele perde o sentido da classe. E, ao mesmo tempo, vira uma pressão para baixar salário. E a perda dos direitos dos trabalhadores. Segunda medida que eles sempre tomam é disputar mais-valia social, que é aquele dinheiro de todo mundo que é recolhido na forma de imposto. Segundo Marx Postman, hoje o que está em disputa no orçamento da União é 220 bilhões de reais, fora os juros, que antes, no modelo neodesenvolvimentista, ia para a educação, para a saúde, para a habitação popular, para a reforma agrária. E hoje, a burguesia está tentando se apoderar. Então, o que está em jogo lá em Brasília é 220 bilhões. Que é raro as sociedades que conseguem ter tamanho volume de capital disponível na mais-valia social. Terceira regrinha deles: se apropriar das empresas públicas. Porque as empresas públicas já têm o seu passivo resolvido. Então, quem compra uma empresa pública já vai direto para o lucro. Então, vocês viram que estão fazendo toda uma movimentação para tentar privatizar o que sobrou. Caixa Econômica, Banco do Brasil, as companhias elétricas. E no médio prazo, você pode imaginar o que significa a Itaipu, a maior empresa hidrelétrica do mundo, produz 10 milhões de quilowatts. Os companheiros do MAB sabem muito bem. Em 2022 vai terminar toda a dívida dela. Aí vai ser uma maquininha de fazer dinheiro. Que as turbinas vão estar pagas, a água não custa nada. E o número de trabalhadores para produzir energia é uns 3 engenheiros que se revezam lá apertando o botão do computador. Então a burguesia está de olho já na Itaipu.
não na Dilma. Ó. Bem, e o quarto, a medida concreta deles, é a apropriação privada dos recursos naturais, que eu já me referi, e que no caso brasileiro, a principal riqueza já dimensionada é o pré-sal. São trilhões de barris de petróleo. Vamos fazer uma continha simples, que os companheiros da FURB sempre nos explicam. Bom, extrair o petróleo do pré-sal, que é o mais caro do mundo, custa $12 o barril. E ao vendê-lo, já está 48. E já sabe onde ele está. Então não precisa gastar com pesquisa, nem nada. Aí lá e cavocar. Então a conta é simples. Todo mundo quer gastar 12 porque vai ganhar 48. Essa diferença dos $36 é a renda extraordinária. Pela lei de partilha do Lula, o Estado tinha a garantia da metade da renda extraordinária. Por isso se chama partilha. Metade para a Petrobras e outras empresas e metade para o povo brasileiro. Então, pelo menos agora nós temos 18 garantidos. O que está em jogo do Serra é que eles querem pegar os $18 por barril. Não é por nada que todo mundo sabe. Vou dizer bem devagarinho porque já está gravado. Uma das empresas financiadoras das campanhas do Serra sempre foi a Chevron. Não é por nada que o dia 18 de abril, o senador Aloysio Nunes, que é o autor da nova lei que quebra a patrilha do petróleo, correu para Washington, como dizer para o patrãozinho, viu, deu tudo certo. Foi lá, se reportou com a assessora da Hillary Clinton. Opa. Pronto. Fiquei falando mal do Serra, ele já interfere. Que o bicho é poderoso. Bem, então esse é o diagnóstico. O que está acontecendo no Brasil? Uma leitura, agora vem as hipóteses. Do diagnóstico todo mundo concorda, direita, esquerda, centro. Agora vamos entrando para as hipóteses. É quase que aí tentar acertar no comportamento que as classes tiveram. A burguesia, então, percebendo o esgotamento do neodesenvolvimentismo e como ela não conseguiu derrotar nas urnas, já no outro dia de outubro... É quando o senhor puxa, aí dá um negócio bem aqui. Porque tá no limite. Aqui? A extensão do fio tá no limite. Pronto. Está no limite da nossa paciência. Bem, obrigado. A burguesia começou a conspirar no outro dia do 14, agora vem a público, né? As mansões que eles se reuniam no Lago Sul, as mansões em Morumbi, quem participava das reuniões. E claro, nessa conspiração, eles não podem planejar um golpe assim do dia para a noite. Eles foram construindo esse golpe. Até que o momento oportuno para deflagrá-lo foi quando o Ministério Público, sem combinar com o Poder Econômico, pediu a prisão do Cunha. Aí o Cunha, alertado pelo Gilmar Mendes, se antecipou e liberou o processo de impeachment. Ou seja, a data de quando aconteceu o impeachment foi ocasional e dependia da conjugação de vários fatores positivos para eles. E aí se produziu essa situação de golpe, sem que a presidenta Dilma tenha cometido nenhum crime constitucional, ou que haja alguma razão, inclusive política. O que a necessidade que eles tiveram de fazer o golpe foi porque eles precisam implementar aquelas políticas clássicas do neoliberalismo, para eles como classe sair da crise econômica. Então, colocaram lá o Temer, que aprendeu a lição há muito tempo, que já vinha conspirando há horas. E vocês viram que em 2 meses, praticamente a agenda do Temer é essa pauta clássica que a burguesia sempre toma para sair da crise. De maneiras que ele está sendo fiel.
por hora. Porém, o que nos salva? Ou qual é a nossa sorte, porque ainda não é um salvamento. A nossa sorte é que, em primeiro lugar, o plano neoliberal que a burguesia, através do Temer, está implementando, não é um projeto de país. Não é um projeto que vai resolver os problemas da classe trabalhadora. E, portanto, tende a agravar os problemas. E certamente não tirará o país da crise. Ou seja, foi a mesma coisa que aconteceu em 2015 com o Levy. O prognóstico é que a crise tende a se agravar, tanto do ponto de vista econômico, como político e, portanto, social. O Fernando Henrique chegou a escrever um artigo no Valor Econômico, em que ele alertava que talvez, ele dizia, nós tenhamos ido com muita sede ao pote. Talvez teria sido melhor, diz Fernando Henrique, nós ir sangrando o governo Dilma, desgastá-lo e ganhar as eleições de 18 com a legitimidade do voto popular, para então nós implementar o nosso projeto neoliberal por um prazo mais longo e com a legitimidade do povo. Então o Fernando Henrique fez uma boa avaliação. A outra contradição que eles têm, que pode nos ajudar na luta próxima, é que a burguesia não tem unidade no seu poder político. Ela não está sob comando de uma única direção política. Se tivesse, eles seriam apelados para os milicos. Não sei se os milicos iam aceitar, que hoje em dia até eles estão desmoralizados. E eles agora estão putos da cara com o Temer, porque esse projeto neoliberal tira o papel das Forças Armadas, está fechando as indústrias que abasteciam as Forças Armadas. O sinal disso é que o primeiro ato que o Temer assinou em relação à defesa nacional foi aceitar a doação dos Estados Unidos de 700 tanques usados na guerra do Iraque e do Afeganistão. Isso é uma afronta para os militares. Nós viramos Forças Armadas de quinta categoria, que fica recebendo lixo que eles não têm onde botar no deserto do Texas. E é muito caro levar de volta do Iraque e do Afeganistão para os Estados Unidos, então entrega lá para cá. Bem, fecha parênteses. Então, eu digo isso para até valorizar, acho que as Forças Armadas, pelo menos o Exército, não cairia em nova aventura. Porém, o principal é que eles não estão tendo unidade política em todos os passos que eles dão. E gera contradição entre eles, que nós podemos aproveitar. O primeiro núcleo de poder político deles é o poder econômico, representado, segundo Postman, que é o grande pesquisador aí da economia e das classes, então eu sempre me referencio nele, são 76 mil milionários no Brasil. São eles que são donos da metade da economia. E eles representam um núcleo que age em prol da burguesia, do seu capital, da sua acumulação. E eles são representados hoje no governo pelo Meirelles e por esse senhor que colocaram no Banco Central, que nem o nome a gente consegue decorar, porque ele é, na verdade, de origem israelita, é um homem dos interesses do capital financeiro internacional, e a família dele, inclusive, mora em Israel, porque ele diz que no Brasil é muito perigoso viver. Então esse é o padrão deles. Há um segundo núcleo político, que é o que eu chamo dos lumpenburgueses, que é os dirigentes partidários, congressistas. O que é o Jucá? O que é o Renan? O que é o Temer? São lumpenburgueses. Eles vivem em proveito próprio. Eles não têm um projeto de classe. E por isso que a classe burguesa não confia neles, que sabe que eles são lumpen. E foi por essa razão que eles defenestraram o Cunha. Porque o Cunha é um lumpen, né? Se apropriar de dinheiro público para ter aula de tênis na Califórnia. Francamente, né? Nem no inferno não acontece assim. Lá tem regras mais claras.
Bem, terceiro núcleo político, que talvez seja o mais perigoso, é o núcleo ideológico, que é formado pela Globo, o seu Moro, Ministério Público Federal, e que tem a Polícia Federal como os cachorrinhos. Esse núcleo ideológico não se move por políticas econômicas como o primeiro grupo, mas ele se move em defesa do projeto burguês de sociedade. E por eles terem o domínio das ideias e da ideologia, eles têm claro que as ideias socialistas da Adelaide, que as ideias da esquerda, elas sempre ganham força nas massas, nas crises. Porque quando o capitalismo está bombando, ele reparte migalha com a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora se ilude. No milagre brasileiro, isso não conta para ninguém, né? Você deleta essa parte. Deleta, com certeza. 70% da população botava na arena. E os nossos estavam presos, estavam no cemitério, estavam no exílio. Não podemos esquecer. Bem, então é na crise do capital que as ideias de esquerda têm campo fértil para dizer, isso é um problema do capitalismo. Então esse núcleo ideológico sabe disso. E o que eles estão tentando fazer é evitar justamente uma hegemonia das ideias da esquerda nessa. E é por isso que estão atacando o PT, estão atacando a esquerda, o PCdoB, e não é por sigla partidária. Preparem-se todos os que pensam como a esquerda. Que tem muita gente por aí que fica, até eu, tem alguns que prenderam que eu gostei, que mereciam. Mas esse não é o problema da classe. Esse é só uma raivinha pessoal. Certo. Olha lá. Bem, e há um quarto núcleo, que é a parte mais nojenta, que é o grupo do Bolsonaro, que é da ultradireita. Eles têm possibilidade de virar hegemônico na burguesia? Não. E as ideias deles são fascistas, e o fascismo não interessa para a burguesia nesse momento. E aqui quero fazer inclusive um alerta, que eu vejo por aí nos nossos boletins e às vezes discursos. O fascismo está voltando no Brasil. Pessoal, vamos usar melhor os conceitos. Fascismo é um movimento de massas, em que a burguesia coopta as massas trabalhadoras e bota na rua, defendendo o projeto fascista. O que ter ideias fascistas aqui é uma coisa, movimento fascista na sociedade, vocês não imaginam o que seja. E se quiserem, vão ler lá o que foi na Europa, no Mussolini e no Hitler. Aquilo é fascismo. Aqui são ideias que puluam aí. Mas o Bolsonaro, ele não tem capacidade de representação social para, com suas ideias fascistas, chegar à hegemonia. Ele vai representar 3, 4, 5% da população conservadora que sempre existe. Mas na crise, de novo, aqueles segmentos fascistas se evidenciam na sociedade. E é por isso que ele tem livre circulação por aí. Bem, sigo agora de maneira mais rápida, para também nós ter um tempo de debate. Já falei dos problemas da burguesia, que é bom sempre nós usar a maior parte do tempo contra eles. E nós temos que entender bem como funciona o inimigo, se nós queremos derrotá-lo. Porém, o terceiro ator social que poderia aceitar nessa crise foi a pequena burguesia, que aparece nos jornais como classe média. De novo, é bom sempre nós recorrer ao Marx para usar os conceitos de maneira correta, porque eles nos ajudam a entender melhor a realidade. Classe média não existe. Isso é uma elucubração estruturalista weberiana. Senão teria que ter classe pequena, classe grandona, classe comprida. Ou seja, são categorias que não explicam as classes realmente. O que o Marx explicou, o que hoje se chama classe média, é na verdade a pequena burguesia. E pequena burguesia é um sujeito burguês, de cabeça, de ideologia, porém com o bolso pequeno, que não tem atuação no PIB, se quiser.
Mas foi essa pequena burguesia que durante o ano passado foi utilizada como cão de guarda para ficar latindo, usando fetiches da corrupção, disso, daquilo, e agora estão envergonhados, porque ficavam gritando a corrupção, e não há governo mais corrupto do que o governo do Temer. 3 ministros já caíram no primeiro mês, e se for a fundo tem mais uns 8 na fila. E se a Lava Jato for a fundo, pega até o Temer. Então, pequena burguesia está alijada da luta atual. Agora acabei de ler que fui imprimir o check-in para ganhar tempo. O tal do movimento lá, Brasil Livre, anunciando que não vai ter mais manifestações dia 31. Não é porque eles não querem, é porque não tem gente para ir. Eles correm o risco de ser ridicularizados por eles mesmos. Bom, e do nosso campo, classe trabalhadora. Nós, da classe trabalhadora, também estamos enfrentando muitos problemas nesse quadrante da luta de classe. E é essa dificuldade que nós estamos tendo para poder alterar a correlação de forças. A maior parte da classe trabalhadora não se mobilizou. A maçona ficou em casa vendo a novela. Ela está atônita. Quem foi para a rua fomos nós, os militantes, as mediações, os liberados. No máximo, quando nós trouxemos o povão, é porque nós pagávamos o ônibus. E pagando o ônibus não se pacifica a luta. Não é que não precisa. Eu digo é no sentimento da massa. O sentimento da massa é quando a massa enche o Castelão para ver um jogo sem ninguém pagar o ônibus. Aí é massa. Tá? Ou naquela reascenso de massa da década de 80, quando tinha 1 milhão na Candelária, 2 milhões no Engabaú, há 30 anos atrás, sem ninguém pagar ônibus. Então a maçona, os 85%, estão quietos. E isso é um problema para nós. Porque evidenciou que nós não tivemos capacidade de motivá-los. Há muitos fatores que podem explicar, mas nós é que temos que procurar as verdadeiras razões. Por que a maçona não se mobilizou? Já que está em curso um projeto contra eles. Tá? Então as explicações vai desde que a maçona não acredita na Dilma, até as autocríticas que faz anos que nós da esquerda não fizemos mais trabalho de base. Então agora que nós precisamos que o povo se mexa, nós estamos preocupados. E por que não se mexe? O culpado não é ele não tem consciência de classe, o culpado somos nós, que não tivemos a capacidade de organizá-los. Eu vivo dizendo até como chacota. Lá no bairro que eu moro em São Paulo, todo sábado de manhã, eu já sei, fico me preparando lá para as campainhas. Vem dupla de adventista com a Bíblia, vem dupla de batista, vem dupla de maronista, e nunca chegou na minha casa uma dupla de comunista. Puta que pariu! Está faltando isso, né? Então, a massa não está se mobilizando, é fato, mas nós temos que procurar corrigir os nossos erros para poder motivá-los. Nós temos problema de déficit da formação política. Lá? Quantos estamos fazendo no meio do povão as análises de conjuntura para ele entender o que está acontecendo? Lá? Nós temos problema de comunicação de massa. Ou nós damos pau na Globo, ou utilizamos só o maldito do carro de som. O carro de som, que é uma invenção brasileira, é boa para ordenar a marcha, mas não é bom para fazer a conscientização das massas. Ninguém escuta carro de som. Nós temos que utilizar outros meios de comunicação para levar a mensagem da agitação e propaganda para o povão. Seja por panfletagem, por boletim, por rádio comunitária, por pichação, por teatro, por música. Vivo também provocando a nós mesmos. Quem se lembra do discurso do João Goulart no golpe de 64 na frente da Prefeitura de Porto Alegre? Quem? Tem prova, tem cópia, tem o vídeo? Ninguém. Agora, quem não se lembra da música do Geraldo André? Não?
que é cantada pela juventude que nunca ouviu falar de 64. Então, a arte, a cultura, nós devemos recuperar como instrumento de conscientização e de comunicação de massa. Bem, em 3 minutos termino, que já estou abusando, para dizer. Qual é a tática agora? A tática agora é fora Temer. Porque nós precisamos barrar esse golpe neoliberal contra a classe trabalhadora e preservar o mínimo que nós conquistamos nesses 30 anos, que é a democracia. Senão a eleição não vale mais. Junta 7 vereadores, resolve botar impeachment no prefeito e coloca. Segundo, nós temos tensionado com a presidente Dilma. Não é só a volta da Dilma. A Dilma de 2015 acabou. Essa foi derrotada. Foi derrotada junto com o Levi. O que nós teremos é que a Dilma se comprometa imediatamente. Hoje estava vendo aí umas mensagens, parece que ela vai fazer uma locução dia 8 de agosto. Ela já está compartilhando. Isso não deve ser segredo. Mas devia ser antes já. Onde ela se manifestasse claramente com uma carta de compromisso com o povo brasileiro. Eu me comprometo em mudar a política econômica, fazer isso, aquilo, defender os direitos dos trabalhadores. E que a presidenta se comprometa em montar um novo ministério. Um ministério que dialogue com a sociedade. Porque os partidos que ela se aliou já deu. Então não precisa mais correr atrás do PMDB, do PP, do PSD, do CASAP. Tudo traidor. Então é preciso que ela anuncie, eu vou fazer um ministério de diálogo com a sociedade, chamar os especialistas, as pessoas comprometidas com o nosso povo. E nesse tempo, nós cumprir o nosso dever de casa. Nós temos que fazer uma grande mobilização na abertura da Olimpíada, dia 5 de agosto. Nós não podemos deixar barato isso. Vai ter 20 mil jornalistas lá no Rio de Janeiro. E nas capitais que estão hoje, como vocês, encontrem um jeito de ir para a rua dia 5 de agosto. E com o movimento sindical, com os movimentos populares em geral, nós estamos discutindo talvez a forma de nós botar a massa na rua ou em casa contra o golpe é nós construir uma greve geral. Porque seria a forma da classe de mostrar para a burguesia, vocês podem sequestrar o nosso governo, mas quem produz a riqueza somos nós. E se nós parar, a taxa de lucro de vocês para. Então seria um checkmate que a classe trabalhadora tem que dar para a burguesia. Senão nós não vamos peitar eles. Não? Ou seja, nós não podemos se resumir a só as articulações do campo institucional. O campo institucional é deles. É uma artimanha atrás da outra, como agora apareceu em torno do Maia. Aí nós só perdemos. E ainda alguns acreditam. E se queimam daí. Então nós temos que trabalhar firmemente numa greve geral. E depois, na semana da votação, derradeira do Senado, que ninguém sabe certo qual é, nós então fazer mobilizações, seja em Brasília, seja nas capitais, fazer vigília na casa dos senadores. Nós temos que constranger esses filhos da mãe, em todo o país, porque há possibilidades reais de nós derrotarmos o golpe no Senado. Por uma conjugação, assim como foi do impeachment, agora a nosso favor, de fatores que são incontroláveis pela burguesia. Então, não é difícil e não é improvável que de fato nós derrote o golpe na votação do Senado do mês de agosto. Bem, essas são algumas ideias que eu queria trazer para vocês e espero que vocês também compartilhem entre todos nós quais são as suas leituras da conjuntura brasileira nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, companheiro João Pedro Stedley.